Oi, meu nome é Ingrid Lima e bem-vindos ao canal Ingrid Lima Crochê com Amor. Aqui você aprende tutoriais, dicas maravilhosas para o seu crochê ficar cada vez mais profissional e você tem inspirações também para as suas criações. Vamos aprender hoje a fazer esse porta-agulhas. Esse porta-agulhas eu fiz para ajudar aqui no meu trabalho, ser mais fácil de carregar, né, as minhas agulhas, de guardar também e ficar mais organizado. Aqui a gente tem do lado o lugar de colocar as agulhas, né, com essa parte aqui de cima protegendo para que quando fechado as agulhas não caiam. A gente também tem um lugar de colocar os marcadores com esse botãozinho aqui, fica fácil de tirar mais de um marcador ao mesmo tempo. E caso queira usar apenas um, é só tirar um ali, destacar e colocar novamente, é bem de boa. Também tem um espaço para colocar a minha fita métrica. A tesoura, eu optei por colocar essa amarração para que fique bem protegida ali, por ser, né, uma ferramenta pontiaguda, para não ter perigo. E aqui também, dá pra gente colocar em todo o espaço aí as agulhas de tapeçaria, as agulhas mais grossinhas, porque entre os pontos a gente consegue estar passando, como eu estou fazendo aí no vídeo. Esse porta-agulhas também dá para fazer ele inteiro, só de agulhas. Eu vou dando dicas aí de como vocês podem fazer. Aí dá para usar a criatividade. Eu fiz com restos de materiais, então é uma ótima coisa para a gente fazer quando tá com aquele material sobrando, é um pouquinho de linha ali, outra colar, e a gente junta e faz algo novo que realmente é útil aí para a sua mesa de ferramentas de trabalho. Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos ao vídeo. Para esse projeto, a gente vai usar algumas linhas que estão sobrando aqui, tá? Todas número 4 e a fio encanto. A fio encanto é slim, tá, gente? Eu tô usando uma agulha 3, tá? Numeração 3, a tesoura e uma cola para tecido mesmo. E tinha esquecido também, pessoal, que a gente vai usar a agulha para tapeceiro. Eu utilizei no meu projeto, mas fica a seu critério usar ou não. Dá para fazer sem também. Essa argolinha aqui que a gente usa para bolsa, tá bom? A gente vai começar fazendo um cordão de correntinhas. O meu ficou com 61 correntinhas. Uma é para subir o trabalho, então eu calculei 60 porque tem que ser múltiplos de 10 para o trabalho fazer certo, tá, gente? Para fazer aquele desenho de ondas, a gente vai precisar que seja múltiplos de 10. Então, o que eu sugiro para ficar com um desenho bacana, começar e terminar igual, é caso você queira fazer maior, você aumente de 20 em 20 correntinhas. Por quê? O meu trabalho, vocês vão ver, no final ele ficou medindo 32 centímetros de largura. Aqui a gente tá fazendo as correntinhas para largura, tá? Eu sugiro de 20 em 20 para que o desenho fique começando e terminando igual. Mas vocês podem fazer de 10 em 10, mas vai ficar um pouco diferente do meu. O meu conselho é que seja de 20 em 20. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Voltei aqui, pessoal, fazer minha última correntinha com vocês. E vou voltar nessa do lado, tá? Eu vou pular essa última e vou na segunda e fazer um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Eu tenho que ficar com 5 no total, tá? Então, aqui é a terceiro ponto baixo, quarto ponto baixo e quinto e último ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto. A gente dá uma laçada e tira tudo, tá? Agora, a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos altos, tá bom? Então, vamos contando. Primeiro ponto alto, segundo ponto alto, terceiro ponto alto, vamos fazer o quarto, quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo, e oitavo ponto alto.
Depois desse ponto alto, a gente vai fazer um meio ponto alto novamente, para poder novamente descer, ficar mais próximo ali do tamanho da altura do ponto baixo, tá bem? Então, vamos fazer um meio ponto alto. Agora, a gente volta fazendo pontos baixos e vão ser 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E a gente vai fazer essa lombadinha de novo, então, para subir o meio ponto alto. E uma sequência de 8 pontos altos novamente, tá? Então, vamos fazer aqui mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E novamente, depois de fazer 8 pontos altos, a gente faz um meio ponto alto para seguir na sequência de pontos baixos. E a gente vai repetir essa sequência, tá, pessoal? Fica, a cada lombadinha, esses pontos mais altos, fica com 10 pontos no total, somando ponto alto com meio ponto alto, e uma sequência de pontos baixos. E aqui eu vou repetir mais 10 pontos baixos, já tô no terceiro, quarto ponto, quinto ponto baixo, 6, 7, 8, 9 e 10. E vamos fazer mais uma lombadinha, um meio ponto alto. Aqui o segredo é começar com 5 pontos baixos e terminar com 5 pontos baixos. Bom, pessoal, foi por isso que eu orientei lá no início, nas correntinhas, a fazer uma quantidade que seja múltiplo de 10. E que caso você queira aumentar, eu sugiro de 20 em 20, porque aumentando de 20 em 20, ou diminuindo também, né, de 20 em 20, vocês vão conseguir começar e terminar o trabalho da mesma forma. Se você aumentar de 10 em 10, pode ser que o início fique com pontos baixos e o final com ponto alto, mas fica a critério de vocês, isso aí dá para fazer também, tá? Eu tô finalizando já a carreira aqui, e como eu já havia dito, eu vou finalizar com 5 pontos baixos, tá? Então, aqui agora, eu vou fazer meu último meio ponto alto. E nesses últimos pontos baixos aqui, eu já escondo meu fio, tá? Passo aqui por trás e já vou fazendo esse acabamento. Então, vamos aqui nas últimas correntinhas fazer os 5 pontos baixos. 2 aqui, ó, 3... 4 e 5. E aqui eu já vou finalizando já o acabamento do fio escondido, eu já coloco uma colinha aqui para que não tenha perigo, tá? De soltar e enfim, que a gente já faz esse acabamento. Eu puxo bastante o fio, passo a cola e depois eu estico o trabalho para que a cola fique ali bem por baixo do ponto e fixe bem, para não ter perigo, tá? E aí, eu corto fazendo esse acabamento. E essa foi a primeira carreira. No meu aqui, eu já escolhi fazer com outra cor, tá? Mas você pode usar criatividade,
Eu gosto de já trocar a cor aqui pra já criar mais esse efeito aqui da ondulação, deixa o efeito mais evidente. E eu vou mostrar como eu vou fazer essa troca pra vocês. Primeiro eu corto o fio e já vou pegar aqui meu próximo fio. E já vou colocar esse outro tom de azul. Eu acho que essa combinação de azuis ficou muito bonita, mas dá pra você usar bem a criatividade, tá, pessoal? Aqui agora a gente faz... Primeira coisa, a gente vai pegar nosso trabalho e nessa última correntinha aqui, nessas duas argolinhas, a gente vai passar nossa agulha. Vai pegar essas duas laçadas, tá? E vamos com o novo fio aqui fazer uma laçada inicial e passar essa laçada inicial por essas duas argolinhas e prender com ponto, com uma correntinha. Não se preocupe que não vai soltar. Esse fio, anteriormente só puxa ele e tá tudo certo, tá, pessoal? Vai dar certo, não se preocupe. Agora, a gente vai nesse primeiro ponto aqui na base e vai fazer um ponto baixo. Eu já vou esconder esses fios aqui que estão sobrando. Vou passar aqui pro lado, vou no primeiro buraquinho aqui na minha base e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, já escondendo esses fios, fazendo acabamento. Essa carreira inteira vai ser de pontos baixos. Então, eu vou seguir aqui essa sequência de pontos baixos, um sobre cada ponto de base. E aqui, ó, a gente no acabamento, pra ficar bem perfeitinho, vai puxando o fio pra ficar bem feito aqui, tá? Fica muito legal essa forma de emenda, eu gosto muito nesse tipo de acabamento aqui, que são trocas de linha, de cores. Acho que fica bem legal, tá? Mas existem outras formas também, e fica a sua liberdade pra fazer como quiser. Então, aqui não tem segredo, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui os meus pontos, todos os pontos baixos. Quando eu tiver lá no final, eu volto. Bom, pessoal, terminei aqui minha carreira de pontos baixos. Eu vou cortar o fio. Eu decidi já fazer uma outra cor aqui, mas fica a critério de vocês também, tá? Eu já vou trocar por esse outro azul aqui. Já vou pegar esse azul mais claro e vou fazer o mesmo esquema. É até bom pra vocês verem novamente a troca, tá? Não tem segredo, é bem bacaninha. Aqui eu já prendi meu ponto baixo, tá? Minha laçagem inicial. Vou aqui, ó, no último ponto, pego as duas argolinhas aqui, ó. Tá? Essas duas argolinhas do último ponto. E vou passar essa laçadinha inicial por essas duas argolinhas. Vou prender com o meu ponto baixo. Eu já posso puxar o outro fio que não vai soltar, tá vendo? Do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. No mesmo esquema, a gente vai fazer os pontos baixos aqui já escondendo os fios. Então, passo aqui os fios pro lado, começo a esconder eles e faço o mesmo acabamento que eu fiz na carreira anterior. Aqui, essa carreira também vai ser toda de pontos baixos, tá? Então, eu vou seguir aqui escondendo meu fio. Depois, quando o fio já estiver escondidinho ali, é mais tranquilo, é só continuar com os pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer os meus aqui e já volto. Pessoal, terminei minha carreira e já coloquei aqui um novo fio, no mesmo esquema que eu já ensinei anteriormente. Vou fazer 3 correntinhas dessa vez. Vou virar meu trabalho já jogando os fios aqui pro lado para fazer o acabamento. Vou pular esse primeiro e vou pro segundo, tá? Porque eu já fiz 3 correntinhas equivalendo a um ponto alto. Aqui, essa carreira é diferente. Aqui, a gente vai iniciar com 4 pontos altos. E em seguida, aqui eu já tô no terceiro, ó, quarto ponto alto. A primeira ali, as 3 correntinhas equivale a um ponto, tá? Pra ficar bem claro. E agora eu faço meio ponto alto, tá? Então, a gente começou 4 pontos altos, meio ponto alto, meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer 10 pontos baixos. E aqui a gente segue escondendo os fiozinhos aqui, né? Não tem segredo, só ir puxando ele pra ele ficar bem acabado, tá? Então, vamos fazer 10 pontos baixos. Aqui, eu já puxei aqui, eu vou cortar só essa rebarbazinha do fio, vai ficar bem acabado aqui.
quiser pôr colinha nesse momento também pode colocar. Aqui, escondendo os fios, eu não achei que teve necessidade, tá? Então, aqui, 4 pontos altos, meio ponto alto, uma sequência de 10 pontos baixos. Eu vou seguir fazendo os meus aqui. Já tô no meu 6º ponto baixo, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou fazer como se fosse aquela carreira de morrinho, tá? Então, eu começo com meio ponto alto e uma sequência de 8 pontos altos. Então, aqui, ó, vamos mais um ponto alto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, eu vou descer o morrinho com meio ponto alto. E, novamente, fazer uma sequência de 10 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E, novamente, a mesma sequência do morrinho, subo com meio ponto alto e sigo na sequência de 8 pontos altos. Então, aqui, eu já tô no segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Sétimo e 8º. E vou descer com meio ponto alto e seguir com a minha sequência de pontos baixos. Sempre vai ser essa mesma sequência, tá, pessoal? 10 pontos baixos, seguidos de 10 pontos, sendo 2 pontos, meio pontos altos, né, para iniciar e terminar o morrinho, e 8 no meio ali, dando 10 também. Então, aqui, nessa carreira diferente da primeira, a gente tá finalizando com essa sequência de um meio ponto alto e 4 pontos altos, tá? É como se eu estivesse fazendo a metade daquele morrinho que a gente tem feito. Aqui, chegando no final da carreira, eu não vou trocar de cor, eu escolhi fazer na mesma cor. Eu vou finalizar aqui e mostrar pra vocês, ó, ele tá ficando assim. Ainda não tá dando pra ver muito bem as ondas, mas conforme a gente vai crescendo o trabalho, vai ficando mais evidente. A próxima carreira aqui, eu vou fazer da mesma cor, o que eu escolhi assim, mas você pode fazer a troca se quiser nesse momento, tá? Mas eu fiz da mesma cor que essa carreira anterior, esse azul mais escuro. Eu fui intercalando dessa forma, tá? Essa próxima carreira a gente vai fazer igualzinho a anterior. Então, para iniciar, eu vou subir 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto. Vou pular esse primeiro ponto de base, vou no segundo e vou fazer um ponto alto. E seguimos fazendo a mesma sequência, tá, pessoal? Então, vai ser 4 pontos altos, depois um meio ponto alto. Aqui já vou fazer o terceiro, o quarto e agora um meio ponto alto. Tá? Agora, a gente vai seguir a mesma sequência, não tem segredo. Vai ser a mesma quantidade de pontos iguais para cada ponto embaixo. Que, pessoal, a gente vai fazer do mesmo jeitinho da carreira anterior. Então, logo em seguida, eu já começo a fazer minha sequência de 10 pontos baixos. Depois dessa sequência de 10 pontos baixos que eu já estou fazendo, a gente vai fazer de novo um morrinho, iniciando com meio ponto alto, 8 pontos baixos, texto com meio ponto alto, depois mais 10 pontos baixos. Eu vou fazer isso por toda a carreira. Quando eu estiver finalizando, eu volto aqui com vocês. Então, no final da carreira, tô fazendo agora minha sequência de os últimos 5 pontos, né? Que é o meio ponto alto e 4 pontos altos, tá? E a gente termina do mesmo jeito que começou. Pessoal, se sua carreira tá terminando com quantidade de pontos diferente, verifique se você está fazendo corretamente, porque tem que bater certinho, tá?
Aqui eu tô fazendo meu último ponto alto. E finalizando aqui, a gente vai trocar de cor, tá? O trabalho vai ficando assim, ele já começa fazendo essas ondas. Não se preocupe que embaixo depois ele vai ficar retinho, mas olha, já tá ficando bem bonito. E essa sequência de cor eu achei incrível, né? O que que vocês estão achando? Bom, como eu falei, a gente vai trocar de cor, então eu vou trocar aqui cortando, né, meu fio, vou pegar outra cor, eu volto com vocês já com a nova cor, tá? E vocês já aprenderam aqui comigo como fazer esse acabamento, então, na dúvida é só voltar, eu já volto aqui com vocês com a nova cor. As duas próximas carreiras aqui, pessoal, é o seguinte, vão ser de pontos baixos. Eu troquei minha cor, já comecei aqui do mesmo esquema, fazendo. E eu vou, depois de finalizar essa carreira, eu vou trocar de cor e vou fazer mais uma carreira de pontos baixos. Para o vídeo não ficar longo demais, eu vou voltar já com essas duas carreiras prontas. Para então, a próxima carreira vai ser diferente de fazer junto. Voltei aqui, pessoal, como eu falei, já fiz minhas duas carreiras de pontos baixos. Essa carreira aqui agora vai ser igual à primeira carreira que a gente fez. E aí, a primeira carreira que a gente iniciou foi com 5 pontos baixos, depois a sequência de fazer aquele morrinho, e igualzinho, tá, pessoal? Faço a sequência de morrinho, volto, faço mais 10 pontos baixos. Então, vou fazer aqui com vocês o início, prendo aqui meu ponto baixo, né, inicial, faço meu segundo ponto, sempre escondendo já os fios. Eu prefiro fazer o acabamento já assim, para que não fique aquele tanto de fio para esconder depois. Eu tenho um pouco de preguiça dessa parte, mas pode deixar também para fazer no final. Fiz aqui os meus 5 pontos baixos, já vou fazer meu meio ponto alto e em seguida minha sequência de 8 pontos baixos. Bem tranquilinho, igual a primeira carreira, não tem segredo. Vou fazer aqui com vocês, mas é bem tranquilo, tá? É só seguir fazendo, né, os 8 pontos altos. Eu já faço trabalho de esconder o fio. Não tem erro, gente, é só fazer do jeitinho que eu tô fazendo, do jeitinho que eu expliquei lá na primeira carreira. Então, aqui eu tô terminando os meus 8 pontos altos, em seguida faz o meio ponto alto e a sequência de ponto baixo. Lá no final da carreira, tem que terminar com 5 pontos baixos, tá? Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com você. Tô finalizando a minha carreira aqui com 5 pontos baixos. E o trabalho tá ficando assim, pessoal. Olha que lindo que já vai criando esse desenho, esse gráfico. Ficou muito bom, né? A próxima carreira é igualzinha à anterior. Então, eu vou subir aqui, ó, fazer um ponto baixo no primeiro ponto de base. Faço a correntinha, ponto baixo bem no primeiro. Já vou no segundo, um ponto baixo. No terceiro, mais um ponto baixo. Mais outro ponto baixo, e o último completando 5. Vou fazer a mesma sequência anterior, então, meio ponto alto, mais 8 pontos altos, e finalizo depois o 8º ponto alto, meio ponto alto. E a sequência é a mesma, vou seguir depois com 10 pontos baixos, e depois faço o morrinho novamente e até finalizar. Tenho que terminar, obviamente, com 5 pontos baixos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando a carreira aqui com os meus 5 pontos baixos. Como eu já avisei, tenham cuidado, porque tem que manter essa sequência certinho para que tanto o início e o final fique certinho, o desenho fica o mais retinho, né? A gente tem que criar um trabalho que tem que ficar bem reto nas laterais, por ter esse gráfico do lado. Se errar a quantidade de ponto, pode ser que o desenho não fique legal. A partir daqui, a gente vai seguir sempre a mesma sequência que eu fiz com vocês. Nesse caso, a próxima carreira é inteira de ponto baixo e a seguinte também, inteira de pontos baixos. A próxima vai ser uma carreira de ondas. Essa carreira de ondas é essa carreira que a gente faz ela dupla, né? São duas carreiras com pontos repetidos,
que elas são intercaladas por pontos altos e baixos. Mas para que o desenho fique bem certinho, essas carreiras de ondas, elas vão sendo intercaladas. Então, se essa carreira de ondas, por último feita, começou com pontos baixos, a próxima vai ser iniciada com pontos altos. Então, é só fazer essa sequência. Entre carreiras de ondas, faça uma carreira, duas carreiras de pontos baixos, né, do início ao fim. Entre uma carreira de ondas e outra, você tem que ir intercalando. Uma inicia com ponto baixo, termina com ponto baixo, a próxima com ponto alto, termina com ponto alto, do jeitinho que a gente vem fazendo. Vai fazer essa sequência até chegar no tamanho desejado. A última carreira tem que ser obrigatoriamente, para que o desenho fique perfeito, igual à carreira inicial. A carreira inicial, a gente começou com 5 pontos baixos, fazendo um ponto meio alto, 8 pontos altos, meio ponto alto e assim por diante, e finalizando com 5 pontos baixos. Ela não vai ser feita de forma dupla, como a gente tem feito no meio do trabalho. Para que fique o desenho certinho, a inicial e a final tem que ser igual. Então, essa carreira de onda que a gente iniciou, a gente fez ela pela metade. A última carreira também tem que ser pela metade. Eu vou voltar com o meu trabalho pronto para que vocês possam visualizar e entender o que eu tô falando. Aqui eu terminei, fiz na altura que eu desejava. O meu ficou com 20 centímetros aproximadamente. Aqui tá vendo a última carreira? Ela ficou exatamente igual à primeira, tá? Do mesmo jeitinho, na hora que fazer o acabamento vai ficar mais retangular, vai ficar perfeito. Aqui agora eu vou ensinar vocês a fazer esse detalhe com o dourado. Ele é bem facinho, a gente vai usar a fio encanto, pode ser com a mesma agulha. Caso você queira, você pode pegar uma agulha mais fina, mas dá pra fazer. Que a gente vai começar fazendo a laçada inicial e a gente vai prender aqui no trabalho. Aí, usa a criatividade, não tem receita pronta, você pode ir na carreira que você desejar. Eu, por exemplo, fui intercalando entre algumas carreiras sem pensar muito. Então, a gente pega esse primeiro ponto, a gente vai caminhar entre os pontos, tá? Eu vou prender com ponto baixo aqui, esse meu fio. Eu vou lá atrás, busco o fio e passo por dentro da argolinha aqui, tá? E a gente vai caminhando com o ponto baixíssimo mesmo, tá? Então, passei a argolinha aqui, coloco a minha agulha e puxo o fio e passo por dentro do buraquinho, tá? Então, esse é o ponto baixíssimo, tá vendo? Eu vou colocar aqui agora de novo no próximo buraquinho e passo dentro. É só essa sequência, tá? Ó, vou em cada buraquinho do trabalho, busco o fio e passo dentro da minha argolinha. E aí, é só ir caminhando. Esse é o ponto baixíssimo, simples, normal. Basicamente, eu vou buscando ali o fio entre os pontos e passando, sempre buscando o fio lá atrás e passando a argolinha. Não tem segredo, é só fazer com calma. Se você nunca fez o ponto baixíssimo, não tem muito segredo. É basicamente passar o fio pela argolinha, né, inicial, e a gente vai caminhando com esse ponto entre os pontos do início até o fim. Aí usa sua criatividade. Se também não quiser fazer esse detalhe, não tem problema. Aqui é liberado a criatividade. Então, é isso. Eu vou fazer o meu aqui até o final. Na hora que chegar no final, eu vou. Bom, pessoal, cheguei no final da carreira. A gente vai fazer um acabamento agora. Mas olha que linda essa combinação, né? Esses fios aqui a gente vai esconder com acabamento. Então, a gente vai pegar aqui. Se você, né, escolher fazer esse detalhe, quando chegar no final, você já vai, não vai cortar o fio e já vai começar a fazer pontos baixos. Então, nessas carreiras que a gente fez ponto baixo, a gente faz um ponto baixo só. Nas carreiras que a gente fez ponto alto, né, iniciou com ponto alto, a gente faz 2 pontos altos em cada argolinha ali do ponto. Então, aqui, ó, vai ser mais 2 pontos altos. Essa próxima carreira foi um ponto, começou com ponto baixo, então faço um ponto baixo só. A próxima também. A seguinte também, né? Ela também iniciou com ponto baixo,
seguinte também. Então, e o que que eu faço? Já aproveito para esconder esses fios, tá? Já fazendo acabamento. Então, é só ir fazendo ponto baixo aonde, né, aqui na lateral foi feito, iniciado ponto baixo, e 2 pontos baixos onde teve ponto alto, tá? Então, a próxima aqui é ponto baixo, vou fazer. Em seguida, mais um ponto baixo. Aqui já era iniciado com ponto alto, então, faço 2 pontos baixos. E vou seguindo com esses fiozinhos, escondendo tudo, o acabamento fica bem legal. Quando eu chegar aqui no final da carreira, na lateral, eu volto. Cheguei aqui na lateral, fiz meu último ponto baixo aqui. E aí, nele, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? No último aqui, eu faço 2 pontos baixos para fazer essa virada. Pronto, agora é só fazer ponto sobre ponto. É só ir caminhando com pontos baixos sobre cada ponto de base até o final. Eu vou fazer os meus aqui e volto com ele finalizado. Bom, eu finalizei aqui a minha volta. A gente vai fazer agora o fechamento lá no primeiro ponto, com ponto baixíssimo. E em seguida, a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Aí, ela é composta de ponto baixíssimo e correntinha. Então, faço meu ponto baixíssimo, logo em seguida uma correntinha. No próximo ponto de baixo, um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim por diante. Eu não vou pular nenhum ponto de base, tá? Sempre vai ser um ponto baixíssimo em cada ponto da base e uma correntinha, tá? E aí, ele vai fazendo um desenho que fica bem legal, tá vendo? Fica tipo umas ondinhas, tá? Eu gosto muito desse acabamento. Vou fazer aqui tudo e volto. Pessoal, fiz minha carreira de acabamento. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer essa parte de colocar agulha. E aí, é o seguinte, tá? Vocês podem fazer do tamanho e para a quantidade de agulhas que vocês quiserem. Então, eu vou ensinar como é feito aqui, mas o tamanho, a altura, a quantidade de, né, bolsinhas aqui de colocar, vai ser de acordo com o que você desejar, tá? Então, vamos iniciar essa parte.
Aqui a gente vai começar com um cordão de correntinhas, e esse vai ser a altura onde vai ficar ali a sua agulha ou pincel. Então, pode fazer a medida de acordo com a sua agulha ou pincel, ou o que você vai querer fazer para colocar, tá? O meu, por exemplo, eu fiz com 16 correntinhas, e mais duas para dar a altura de um ponto alto, né? Aí eu vou fazer aqui mais duas, vai dar a altura do ponto alto, e vou voltar fazendo aqui agora, né? Pulo, vou na quarta correntinha e faço o meu ponto alto, e aí eu já tô com 2 pontos altos. No meu caso, então, dessa forma, eu fiquei com 16 pontos altos, tá? Esse foi o tamanho que eu achei legal para minha agulha, mas você pode fazer maior ou menor de acordo com o que você for querer fazer. Aqui a gente vai fazer essa sequência de pontos altos até o final, e aí eu vou explicar para vocês, porque do jeito que a gente vai fazer, vai dar para você entender direitinho quantas carreiras são necessárias para fazer, de acordo com quantas agulhas ou pincéis vocês vão fazer para guardar. Aqui eu já aconselho vocês a finalizar a carreira escondendo no ponto, tá? A assadinha ali inicial, o fio, pra ficar um acabamento top, tá bom? Eu vou finalizar aqui a carreira e explicar para vocês. Bom, agora a gente já tá aqui, ó, o meu último ponto. E a próxima carreira aqui, bom, a próxima carreira vai ser de pontos altos. Eu vou ensinar um ponto um pouquinho diferente para iniciar a carreira, tá? A gente busca o fio e tira 2 laçadas. Vou aqui nessa alcinha, só nessa de trás, pego ela e passo o meu fio e tiro só dessa argolinha, e depois eu tiro das duas. E aí eu fiz um ponto alto um pouquinho diferente, eu acho que o trabalho fica mais bem acabado iniciando dessa forma, mas você também pode fazer com as tradicionais 3 correntinhas para iniciar, tá? O trabalho, não tem problema. Aqui, da mesma forma como a carreira anterior ficou com 16 pontos altos, essa carreira também fica com 16 pontos altos. A próxima carreira é um pouquinho diferente, e aí é que tá o pulo do gato, para vocês saberem quantas carreiras serão necessárias. Eu vou finalizar aqui e já volto. Pronto, a próxima carreira agora, ela vai ser de pontos baixos. Então, ela inteira vai ser de pontos baixos. E aí, é assim que a gente vai definir quantas carreiras vão ser necessárias. Por quê? A cada 2 carreiras de pontos altos, vai seguir uma de ponto baixo. E é nesse espaço é que vai caber ali a agulha ou o pincel. Se for uma agulha muito mais grossa, eu sugiro a fazer, talvez seja necessário mais uma carreira de pontos baixos, mas vai ser de acordo com a largura mesmo do que vocês forem colocar. Para mim, isso aqui foi suficiente, você pode medir conforme a sua agulha ou pincel, né? Tá vendo aqui? Para mim, ficou o ideal. Então, aqui, eu vou fazer, para mim, no meu caso aqui, vai ser mais 3 carreiras dessa, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Já volto com ele pronto. Bom, pessoal, eu já fiz aqui as minhas carreiras, e agora a gente vai fazer uma carreira, eu finalizei, tá, com uma carreira de ponto baixo, agora a gente vai fazer na lateral aqui, um acabamento com pontos baixos, tá? Aonde tem ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos, e aonde tem ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo só. E é só ir seguindo com essa carreira de acabamento, tá? Não tem segredo, eu vou fazer aqui, quando chegar lá na lateral, é só fazer 2 pontos no mesmo buraquinho, tá? E fazer essa curva, quando eu finalizar aqui, eu volto. Aqui eu já estou finalizando a outra lateral do outro lado aqui. E aqui, pessoal, é o seguinte, não precisa fazer ponto baixo em cima dessa carreira que a gente fez de ponto baixo lá no final. Eu vou cortar meu fio aqui, vou nesse último ponto baixo aqui, ó, da lateral, pego as 2 argolinhas, passo o meu fio,
volto lá no meio da última argolinha ali e passo ele também, novamente. E aí fica um acabamento bem bacaninha. Depois é só dar um nó aqui nesse fio e vir escondendo ele, tá? Eu vou passar ele aqui pra dar um nozinho, só um nozinho tranquilo. E vou fazer o acabamento. Ele vai ficar assim, tá vendo? Ele, como eu terminei a última carreira com ponto baixo, eu não preciso fazer acabamento em cima dela, tá? Então, eu só faço acabamento nas outras laterais, que não tem ponto baixo. E o trabalho fica assim, tá vendo? A agulha fica certinha, esse daqui vai ser para 4 agulhas, mas eu já fiz um outro quadradinho também de 5 que eu vou colocar dessa forma. Então, o jeito que eu vou ensinar vocês a aprender, tá vendo? Vai ficar um sobre o outro. O azul que já está pregado, eu preguei da mesma forma que eu vou pregar esse azul mais escuro. Bom, pessoal, a gente vai pegar um pedaço de linha e com auxílio da agulha de tapeceiro, a gente vai fazer essa costura, tá? Então, tira um pedaço bacaninha de linha, vamos passar aqui na agulha. Eu vou pegar meu trabalho e vou caminhar com a agulha entre os pontos para que a ponta da minha linha já fique com o acabamento feito, né? Escondidinho ali entre os meus pontos. Então, eu vou correr com o meu fio até o finalzinho. No final, eu vou prender com um ponto, com um nozinho, tá bom? Pronto. Agora, a gente vai centralizar direitinho onde a gente quer que fique. Vai costurar ponto sobre ponto, tá? Tem que ser bem rente pra ficar certo. Eu vou dar um espaço de um dedo aqui, porque eu quero que quando feche, ele fique bem assim retinho, tá? Aqui na costura, depois que a gente posiciona, a gente tem que tomar um cuidado para que eu não posso ir com a agulha pro outro lado, senão eu vou estragar meu desenho. Então, a gente vai pegar só a argolinha por cima, tá? Então, posicionada aqui, eu vou fazer bem rente ao anterior que eu já coloquei, já preguei, tá? Tem que ter muito cuidado para fazer ele o mais certinho possível para ficar bem acabado, tá, pessoal? Então, eu vou posicionar dessa forma que é mais fácil de eu alinhar ali ponto a ponto. Vou buscar aqui uma argolinha e vou passar minha agulha. Vou na próxima, aqui no ponto de baixo, e vou pegar mais uma argolinha só de cima, tá? Sempre pegando só de cima, pra não estragar o desenho do trabalho do lado de fora. Eu vou no próximo ponto da base e faço esse zigue-zague. Vou em um ponto e volto do lado, tá? No ponto do lado. Agora, é a mesma sequência que a gente vai fazer de costura. O que eu vou fazer? Eu vou aqui na minha base, já pronta, e vou no próximo ponto e pego uma argolinha. E vou novamente e pego outra argolinha. Então, eu volto no meu quadriculado e passo num ponto e volto no próximo. E a gente vai fazendo essa costura até o final, tá? Vamos aqui, ó, descendo as carreiras. Então, pego uma argolinha e desço na próxima carreira aqui, eu pego outra argolinha. Volto lá no meu trabalho e vou no próximo ponto e volto no ponto seguinte. Então, vamos fazendo, pulando, né, pontinhos por pontinhos. Essa é a sequência. Eu vou chegar aqui no final da carreira e já volto com vocês. Tô aqui no meu último pontinho, tô dando o meu nozinho aqui, tá? E ele ficou bem assim. No final, dou uma puxadinha. Cuidado para não puxar muito, para a linha não arrebentar. Puxe sempre reto, tá bom? Para não arrebentar, ele fica bem legalzinho, fica bem acabado. Do outro lado, não. A cada ponto baixo, a gente vai fazer uma costura. Então, eu vou separar aqui esses dois pontos altos, essas duas carreiras de pontos altos, a gente vai pular ela. Então, entre essa carreira de 2 pontos altos, tem uma carreira de ponto baixo, e é ela que a gente usa para costurar, para que fique essa bolsinha aqui, tá vendo? Que é o lugar de colocar a agulha. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai caminhar
com essa linha aqui pro lado, tá? Eu vou dar só um nozinho aqui primeiro pra arrematar. Mas a gente vai pegar aqui no nosso trabalho e vai passar a agulha e vai caminhar. Eu preciso chegar lá onde está aquela carreira de pontos baixos, tá? Então, eu vou posicionar minha agulha até chegar na minha carreira de pontos baixos. Que a gente precisa que no suporte, aqui na base onde eu vou costurar, o espaço fique menor do que o meu trabalho retangular ali, que tem 2 pontos altos, né? A gente tem que ficar com um espacinho menor aqui embaixo, para que fique aquela bolsinha. Então, aqui eu vou dar esse espaço, eu pulei 2 pontos ali, mais ou menos, na minha base. Eu dou essa dobradinha para ficar mais fácil de visualizar, de costurar também. E aí, o segredo é sempre deixar a parte de baixo aqui, né, desse suporte, com espaço menor do que a minha base. Agora, eu vou lá no primeiro ponto da minha carreira de pontos baixos e vou passar minha agulha, tá? Entre um ponto e já subindo pro próximo do lado. E eu vou voltar aqui na minha base, no ponto de cima daquele primeiro que eu peguei, e vou pegar mais uma argolinha. Passo meu fio e vou no próximo, no ponto de cima, e pego outra argolinha. Sempre pegando por cima a argolinha para não sair lá do outro lado, tá, pessoal? Volto lá na minha base, pego próximos 2 pontos ali, né? Sempre seguindo em sequência, nunca pegando no mesmo lugar. Volto aqui na parte de baixo e vou procurar aqui a argolinha de cima, passo a minha agulha, sempre pegando 2 aqui, ó, 2 argolinhas aqui embaixo. E voltando lá no meu trabalho e pegando 2 alcinhas. Sempre um depois do outro. É só fazer essa sequência, quando eu chegar no final do meu, eu volto com vocês. Tô aqui no final já. E aí é isso, gente, não tem segredo. No finalzinho da minha carreira aqui, tem que tomar cuidado, porque como o trabalho é de ondinhas, eu tenho que manter reto, tá? Então, vocês mirem aí direitinho onde vai terminar, tá bom? O último ponto ali de amarração. Eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, tá vendo já a linha ali onde eu deveria terminar, então eu vou pegar na argolinha certa ali para finalizar. Toma só esse cuidado, porque realmente o trabalho é feito em ondinhas, e aí tem que ficar o mais alinhado possível, tá? Aqui no final eu vou puxar, toma cuidado, porque se puxar muito forte, a linha pode arrebentar. Sempre puxe reto, tá, pessoal? Eu falo por experiência própria, pessoal. Eu fui finalizar ali a puxadinha, ó. O que aconteceu? Arrebentou. Mas não tem problema, eu fui ali, recuperei meu fio, terminei de puxar e vou voltar já com o acabamento feito, tá? Bom, pessoal, que eu já fiz o acabamento e aqui, ó, tá vendo? Ele fica com essa bolsinha. Por isso que embaixo tem que ser menor, em cima, esse quadradinho maior, mais larguinho, pra fazer essa bolsinha. Eu vou seguir costurando os outros e já volto. Bom, pessoal, costurei. Lembrando que a costura é sempre feita naqueles pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer esse acabamento aqui embaixo para que a agulha não atravesse, né? Aqui a gente vai pegando no ponto de base, tentando deixar o mais reto possível, sempre pegando aqui, ó, e fazendo fechamento mesmo, que não tem segredo, é bem tranquilinho de fazer. Tente deixar o trabalho mais reto possível aqui embaixo, tá? Eu vou fazer aqui os meus, é só ir fazendo isso, vai dando umas puxadinhas, confere se tá bem fechadinho. E aqui, na hora que eu chegar no final, eu volto. Bom, eu já estou finalizando aqui, né, dei um meu nozinho já, que eu vou mostrar pra vocês, ó, como é que fica bem bacaninha, ele fica bem fechadinho. Já vou colocar aqui a agulha de teste, tá vendo? Ela não ultrapassa, fica bem fechada aqui embaixo. Tente deixar o mais alinhado possível, tá, pessoal? Bom, agora a gente vai fazer a costura das agulhas que vão ficar aqui por cima, tá? Ó, a gente vai... Por isso que esse quadradinho que eu fiz com vocês, eu fiz
ele para 4 agulhas, porque a agulha vai vir aqui no meio, entre as 5 que cabem na parte de cima. A gente vai pegar agora a linha da mesma cor do que a gente vai costurar, vamos pôr aqui na agulha de tapeceiro. A gente vai voltar aqui e a gente vai fazer a costura no meio onde fica a agulha vai ficar embaixo, tá? Sempre aqui o mesmo raciocínio, a costura sempre vai ser feita entre os pontos baixos e tem que estar alinhado lá embaixo. Então, eu vou caminhar aqui com a minha linha para esconder ela aqui, vou fazer igual eu fiz no anterior, para fazer esse acabamento. Só dar um nozinho aqui sem deixar ali o fio passar, e aí o fio já fica escondidinho. Então, assim, vamos primeiro prender, eu quero que este fique rente ao azul mais claro que tá do lado. Então, eu vou vir costurando lá de baixo, prendendo o meu quadradinho. Quando chega aqui nessa parte do que já está preso, eu vou pegando nessa carreira entre os pontos altos, eu pego no meio e vou aqui no meu trabalho do quadrado e passo minha agulha num buraquinho, vou no próximo. E aqui eu vou fazer, ó, entre os pontos, pego de baixo pra cima, sempre pegando os próximos pontos. Aqui no trabalhinho, eu vou passar minha agulha por cima e volto com ela por baixo, tá? Dessa forma que eu estou fazendo. Volto lá no meu trabalho embaixo e vou entre os pontos bem no meio, tá? Onde ali fica o encaixe do pincel, porque essa carreira fica com 2 pontos altos, né? Então, eu vou bem naquele miolo ali no meio. E aqui é sempre, ó, vem e vai. Sempre esse movimento vem e vai. Eu vou fazer nisso até chegar lá em cima, tá? Ó, tá vendo? Faça igualzinho eu estou fazendo. Quando chega lá em cima, tá vendo? O ponto fica bem frouxinho, mas quando chega lá em cima, da mesma forma que eu venho fazendo nas carreiras anteriores, eu faço aquela puxada do fio, sempre com cuidado pra não arrebentar, tá bem? É só ir fazendo assim, gente. Ó, já tô chegando aqui no finalzinho, tá? Sempre eu vou pegando aqui, ó, de um ponto para o próximo, que é os últimos. Pegar bem aqui na quininha. E agora eu vou fazer aquela puxadinha, sempre puxando reto, pra ficar perfeito. Tá certo? Sempre puxando reto com cuidado pra não arrebentar. E aí ele fica assim, tá bom? Vamos caminhar aqui com com o meu fio entre os pontos até chegar. Lembre-se, lá na carreira onde a gente fez pontos baixos, tá? Eu vou só dar um nozinho aqui antes. E vou passar minha agulha aqui por trás. Eu vou pular essas 2 carreiras que foram aqui de pontos altos, vou lá na carreira que foi feito ponto baixo e passo a minha agulha. E aí, a gente vai usar essa carreira de pontos baixos para fazer essa costura igual a gente tem feito. Só que agora eu vou pular esse meio aqui, ó, da costura e vou para a próxima bolsinha ali, onde fica a agulha, tá? Eu vou para essa próxima aqui, bem no meio, e vou fazer a costura. A gente tem que fazer a mesma contagem de pontos, tá? Onde eu terminei a costura do anterior, é onde eu começo a costura do próximo, para ficar retinho. Tem esse cuidado de fazer com a contagem certas ali, de pontos, tá? Então, aqui, ó, eu vou de um lado pro outro, busco e passo. Vou no próximo aqui da carreira de baixo, pego 2 alcinhas ali embaixo, passo o fio. Vou fazer isso até chegar lá no final. Essa técnica de costura, ela é ótima para várias coisas, não sei se vocês já viram, né? Mas é uma técnica de costura que dá para fazer qualquer costura. No final, sempre a gente puxa o fio e aí esse acabamento é feito. É muito bom essa dica, tá, pessoal? Anotem aí, porque não serve só pra costura aqui no crochê que eu tô fazendo, mas pra literalmente qualquer tipo de costura. É só ir até o final, eu vou fazer o meu aqui e já volto. Cheguei no final, vou dar aquela puxada clássica do meu fio, tá vendo? Ele vai vindo todo certinho, é só puxar com cuidado. E aí, eu já fiz uma bolsinha ali que cabe uma agulha. Aqui, pessoal, eu vou fazer só continuar aqui, ó, porque aqui embaixo eu tenho que prender aqui, ó, bem aqui no finalzinho,
tá? Aqui a gente pega as argolinhas agora da parte de baixo, sem ser da bolsinha, pra finalizar o acabamento. Aí a gente vai seguindo, sempre mantendo ali o mais alinhado possível pra ficar bem certinho, pra não ficar torto, tá? Terminando, a gente vai puxando o fio e ele fica certinho, tá bem? Ó, aqui ainda vai mais um ponto, vou pegar mais uma alcinha aqui embaixo. Tem hora que é difícil de enxergar, pessoal, por causa da cor escura, mas confia no processo que dá certo. Agora, vamos lá. Ó, tá vendo? Ele já cabe a agulha aqui, fica bem fofo. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês que era esse efeito que eu queria. Queria que a agulha ficasse ali, ó, bem entre as duas agulhas, tá? Aqui agora é só dar um nozinho final. Eu vou jogar a minha agulha pro próximo ponto ali e vou estar costurando e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu já voltei, eu já costurei embaixo, tá? Pra agulha não vazar ali. E agora eu vou mostrar pra vocês como fica com todas as agulhas. Vou colocar aqui rapidão. Coloquei todas as agulhas e olha como ficou bacana, né? Aqui vamos dando uma ajeitada pra tudo ficar encaixado. Aqui eu tô testando como eu quero que fique a minha tesoura, onde fica a minha trena. Aí aqui vai de acordo com o que vocês querem, tá? Aqui é liberdade criativa, tá? Eu vou dar uma sugestão de como vocês podem fazer. Aqui, por exemplo, ó, a agulha dá para passar entre os pontos, né? Essa agulha de tapeceira, então para guardar ela é bem tranquilo. Agora, para colocar tesouras, os outros utensílios que eu quero guardar, eu vou fazer algum suporte. Também quero colocar aqui um suporte para estar guardando os meus marcadores. E é isso que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Primeiro que eu vou fazer, já defini onde cada um vai ficar. Vou deixar aqui do ladinho pra gente começar a fazer esse suporte. Eu vou fazer um cordão aqui de correntinhas que seja suficiente o tamanho de que eu acho que vai ficar legal ali, já que eu já posicionei onde cada coisa vai ficar. Então, eu já sei, assim, mais ou menos o tamanho ali do espaço que eu destinei para colocar os marcadores. Eu vou fazer um cordãozinho aqui de correntinhas, ele ficou com 15 correntinhas. Então, você faz aí sobre sua medida, no que for melhor para você, se quiser adaptar de outra forma, fica à vontade, vai fazendo, vai medindo. O meu que ficou com 15, eu não mostrei ali, mas eu tava era medindo e ficou no tamanho que eu queria. Bom, agora eu vou voltar aqui fazendo pontos baixos. Fiz mais uma correntinha para me voltar aqui. Vou no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Para fazer o buraquinho para passar o meu botão, eu vou fazer aqui agora uma correntinha. Vou pular uma correntinha de base e vou na próxima e vou fazer um ponto baixo, tá? Aí ficou esse espacinho aqui que eu vou usar para passar o meu botãozinho. Tá bem, pessoal? Então, é só ir seguindo agora até o final da carreira com pontos baixos. Pra mim, ficou um tamanho bacana pra pôr os marcadores. Se fizesse mais grossinho, talvez não passaria. Então, eu medi, o marcador passou certinho ali e ficou o ideal pra mim. Faça de acordo com o que fique bom pra você, tá bom? Aqui no final da carreira, eu sempre vou estar escondendo o resto do meu fio. Então, já eu já vou puxar aqui pro lado pra tá escondendo esse resto de fio. Eu gosto de ir fazendo já o acabamento enquanto eu faço a peça, pra já agilizar ali o final. Eu odeio esconder fio, pra ser bem sincera. Então, eu faço dessa forma sempre, vocês sempre vão ver eu fazendo dessa forma por aqui. Então, eu vou finalizar aqui com ponto baixo, ponto baixo. Eu vou dar
um corte aqui pra finalizar esse acabamento. E aqui, o fio, eu vou separar um bom tamanho dele pra fazer a costura. Com esse fio aqui que eu deixei mais compridinho, eu vou passar ele na minha agulha de tapeceiro. E eu vou posicionar onde eu quero que ele fique. Eu já tô até voltando aqui com as coisas pro lugar, pra ficar bem posicionado, bem personalizado mesmo, pessoal. Então, vocês podem fazer, tá vendo? Eu quero que ele fique assim. Então, já posicionei onde vai ficar. Vou tirar aqui as outras coisas. E vou fazer uma costura simples. Tô dando uma acelerada aqui no vídeo, não tem segredo essa costura, é só fazer o mesmo esquema sem pegar o outro lado do trabalho para não ficar feio do outro lado, né? E é só costurar bastante, costura bem, reforce assim a costura para não ter perigo de soltar. Que eu já vou dar meu último nozinho e por isso que é importante um pedaço bem comprido, pessoal, da linha que se deixe para fazer um bom acabamento, ficar fácil ali de manusear com a tesoura. Eu já vou fazer agora, esconder, né, esse restinho de fio. Vou passar aqui caminhando com os pontos, entre os pontos. Não tá dando pra ver ali, o vídeo cortou um pouquinho, mas ali eu tô só escondendo mesmo o meu fio, tá? Vou fazer um acabamento com a cola aqui pra não ter perigo e depois é só cortar a rebarba que vai ficar ali da linha. Finalizando, busquei já um botãozinho, peguei uma linha da mesma cor do botão, já estou posicionando meu botão ali, tá vendo a altura certinho onde vai ficar ali o fechamento, tá? Agora eu vou fazer essa costura bem rente ali onde eu marquei, costura simples, pessoal, né? Eu vou passando ali a minha linha, faço um nozinho antes de começar minha costura para que não tenha perigo de soltar. Eu gosto de dar 2 nozinhos, tá? É bem a costura padrão, normal aqui, tá? Eu achei esse botãozinho aqui da mesma cor, por isso que eu utilizei ele. Mas use o que você tiver aí, use a criatividade, resgate materiais que tiverem à sua disposição, como eu fiz aqui. Esse projeto foi bem em cima de materiais que estavam sobrando mesmo, um projeto bem econômico. Bom, eu vou finalizar aqui e já volto. Bom, pessoal, e ficou assim. Eu prendo aqui com o botãozinho, na hora de soltar também ficou bem fácil, na hora que eu quiser usar vários marcadores fica fácil de tirar e de colocar, quando eu quero usar apenas um, fica fácil de tirar e colocar, tá vendo? Eu só tiro aqui, ó, individualmente, então tranquilo de estar colocando, acho que ficou o ideal aqui pra mim. Mas o projeto pode ser feito bem personalizado, façam aí como vocês acharem melhor, tá? Agora a gente vai fazer aqui, ó, colocação aqui do suporte para nossa tesoura. Como vocês viram lá no início do vídeo, eu fiz uma alcinha para segurar ela e mais uma cordinha de amarrar, para que não tenha perigo, porque é uma tesoura, né? A gente não quer que ocorra nenhum acidente. Então, aqui eu fui fazendo olhando mesmo, foi bem no olhômetro, fiz algumas correntinhas ali para iniciar meu trabalho, né? Fui fazendo e medindo. No meu caso ali, eu fiz 6 correntinhas para voltar ali no trabalho e ficar com 5 pontos baixos, tá? Eu acho que ficou um tamanho bacana ali para fazer essa alcinha de suporte. Ah, e uma coisa que eu não mencionei. A cordinha inicial ali, eu deixei ela com um espaço bacana para sobrar ali para mim fazer a costura de cada lado, tá? Então, deixei um pedacinho bem longo, tá? Aqui fui fazendo ali 2 carreirinhas de pontos baixos mesmo, eu acho que ficou legal.
fica um tamanho ideal. Então, tanto essa cordinha lá inicial eu deixei ela longa, quanto a final também deixei ela longa. E aí, ficou dessa forma aqui. Eu vou cortar o fio e mostrar pra vocês. Tá vendo? Ó, tanto lá no início eu deixei a cordinha bem comprida, quanto no final também. Então, na hora de fazer a costura, eu vou vir com a agulha tanto de um lado quanto do outro e já costurar. Posicionei onde eu quero que fique, tá? E agora é só costura. Eu vou costurar aqui de um lado do outro e já volto. Bom, pessoal, voltei aqui, já costurei. Ó, ele ficou bem certinho aqui, minha tesoura. Agora, a gente só vai fazer esse suportezinho pra fixar, porque eu não vou me garantir só com essa faixinha segurando. Aqui, eu fui fazendo as correntinhas e medindo. Foi só uma carreira de correntinhas mesmo que eu fiz pra fazer de amarração ali. Eu vou fazer aqui 45 correntinhas e já volto. Já fiz meu cordão com 45 correntinhas, agora eu vou posicionar, eu vou pregar bem aqui, rente, onde vai fazer a amarração. Vou pegar duas argolinhas do meu ponto aqui de base, vou passar aqui, ó, pela esse fiozinho do final, e aí eu consigo passar. Vou medir bem aqui no meio, bem centralizado. E depois de centralizar, eu vou dar só um nozinho bem forte, ele não vai desmanchar, não se preocupe. Agora, a gente vai fazer um acabamento com essas pontas. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou passar ela entre alguns pontos aqui. É só ir costurando aqui com ela entre alguns pontos. Lá na ponta dela, onde passa a linha, eu vou passar aqui a pontinha da minha linha e vou puxar. Vou deixar bem repuxadinho aqui, porque eu vou passar a cola e depois eu vou esticar essa correntinha para que a cola fique bem lá por baixo e fixe para não ter perigo de soltar. Então, ó, vem passando minha cola, depois eu puxo e tá pronto. Eu vou fazer do outro lado e já volto. Pronto, terminei meu acabamento aqui. E aqui, ó, já vamos ao teste. Eu acho que ficou o ideal aqui para não ter perigo da tesoura soltar. Foi bem assim, acho que ficou ideal, tá? Ela ficou bem fixa mesmo, eu dou um nozinho aqui e um laço e ela não escapa, tá? Pronto, pessoal, agora a gente vai estar fazendo um suporte para colocar a minha fita métrica. Vou posicionar ela aqui para fazer a medida certinha, a marcação onde eu quero que ela fique. E aí, a gente vai fazer aqui uma alcinha de suporte para ela, com a base da medida dela, tá? Aqui, eu vou fazer, tá? É uma faixa, não tem segredo, na hora que eu finalizar eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu fiz aqui na medida da minha faixa mesmo, e aí eu já medi ali onde eu quero que fique, deixei um pedaço da linha sobrando ali justamente para fazer essa costura. Então, assim, vou passar ali a minha agulha de tapeceiro e vou costurar na posição que eu quero e já volto, tá? É a costura simples, do jeito que a gente já tem feito. Costura finalizada, ele, tá vendo? Coube bem certinho. O ideal é que você faça para ficar mais apertadinho, tá? Faça na medida do que você for querer colocar. Às vezes você quer guardar sua cola para tecido, às vezes você quer colocar outra coisa. Faça na medida certinha ali para não ter perigo. Aqui eu vou mostrar para vocês como ele já tá ficando perfeito. Só vou ter que ir com ele fechado para mostrar uma coisa para vocês que vai ser necessário a gente fazer. Porque quando a gente fecha ele aqui, a parte de cima, as agulhas ficam muito suscetíveis a cair. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma faixinha para colocar nessa parte aqui, para proteger. E aí, eu vou contar só que a quantidade de pontos que tem de um ponto ao outro e vou fazer cordão de correntinhas na mesma quantidade. E fazer carreira de ponto alto aqui com as linhas que eu ainda tenho. E já volto com vocês para vocês verem como vai ficar. Bom, pessoal, eu fiz a minha faixinha, como eu falei com vocês.
Vocês podem fazer ou não, fica a critério de vocês. Eu acho que pra proteger a agulha fica melhor. Eu fiz na medida certinha ali, bem rente. Eu vou fazer uma costura bem simples aqui, seguindo com a linha ali da cor, né? Que eu vou fazer ali em cima a costura. Eu vou fazer aqui do mesmo jeito que já tá feita a costura e já volto. Lembrando, sempre fazer a costura com as argolinhas por cima, sem deixar a costura vazar pro outro lado. Bom, pessoal, já costurei, ficou dessa forma aqui. Eu acho que ficou muito legal, tá vendo? Eu vou guardar de novo as agulhas para vocês verem e já volto. Coloquei aqui, pessoal, olha como fechado fica muito melhor agora, porque aqui por cima a trena tá saindo. Mas aqui, ó, por cima, as agulhas vão ficar bem protegidinhas, sem perigo delas saírem caindo por aí, tá vendo? E pra fazer uma bolsinha inteira de agulhas ou inteira de pincéis, fazer esse acabamento também fica muito bom. Que eu indico vocês a fecharem a bolsinha com tudo dentro para fazer a cordinha de amarração, porque aí vai ficar no tamanho correto, tá? Eu vou dar algumas dicas pra gente como fazer esse fechamento. Aqui a gente pode usar, por exemplo, esses imãs aqui, esse botãozinho de imã, tá? Pra fazer o fechamento. Não foi o que eu achei ideal pra fazer aqui pra mim, mas é uma opção que você tem. A opção que eu vou utilizar é com esse suportezinho aqui. A gente usa ele pra pôr alça em bolsa normalmente, mas eu vou usar ele aqui, tá? Eu acho que vai ficar legal. Eu vou posicionar o meu aqui. Se não tiver dele, pessoal, não tem problema. Você pode simplesmente fazer a parte do cordãozinho apenas e no próprio cordãozinho fazer a amarração, tá? Mas eu tinha essa peça sobrando, decidi colocar ela. Eu vou colocar ela aqui e já volto. Coloquei, pessoal, ele ficou assim, tá? Agora a gente vai pegar aqui a agulha pra gente fazer o cordãozinho pra fazer a amarração. A gente vai pegar aqui o próprio fio dourado pra fazer esse acabamento. Eu te indico fazer, caso você não tenha usado o dourado pra fazer o acabamento, tenha usado outra cor, te indico você pegar essa cor que você fez o acabamento, tá? Eu vou iniciar aqui prendendo um ponto, né, o ponto baixo ali, bem aqui, ó, rente aonde eu coloquei essa peça minha pra amarrar. Eu vou prender aqui, fazer um ponto baixo já de início aqui, e vou fazer mais um aqui, ó, um ponto baixo pra ficar bem preso, pra não ter perigo. Agora, eu vou fazer um cordão de correntinhas. Eu fiz muitas correntinhas, nem contei não, porque vai fazendo e medindo aí conforme você conseguir fazer o fechamento. Tem que fazer a volta, né? Eu vou fazer aqui pra vocês verem que eu fui medindo. Olha, aqui, ó, já vou mostrar pra vocês, eu fechando, porque eu já tinha feito uma quantidade de correntinhas e queria ver se o tamanho deu, ó. Faz ali a volta, né, da correntinha, chega do outro lado, vi que ficou curto, eu vou aumentar aqui mais algumas correntinhas, e quando chega no tamanho que eu acho legal, eu volto fazendo ponto baixo em todas essas correntinhas. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo pra vocês verem, mas dessa forma que eu tô fazendo, tá? Aí é isso, basicamente eu vi que chegou no tamanho ideal, que ficou legal, tá vendo? Fechou do jeito que eu queria. E aí eu volto agora fazendo ponto baixo sobre cada correntinha de base. E basicamente isso, não fiz mais nada além disso, fui só fazendo ali. Eu vou terminar essa carreira aqui e volto com vocês pra finalizar ali. Bom, pessoal, voltando aqui para finalizar com vocês, tô aqui nos últimos pontos baixos, no meio do processo. Eu pensei num pingente para colocar aqui e na hora eu nem me aguentei, já coloquei o pingente, não mostrei colocando, mas eu coloquei ali o pingentezinho que eu já tinha aqui. Ele tem o Pai Nosso escrito, bem lindo.
e eu decidi trazer esse detalhe pro meu trabalho, mas é bem, assim, a critério, tá? É porque eu tinha aqui e quis colocar. Aqui, já finalizando, eu vou prender aqui no meu trabalho de novo, com um ponto baixíssimo lá no início, e em seguida eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, pra arrematar bem aqui embaixo, tá? Eu vou mostrar aqui, eu fazendo um acabamento com esse ponto baixo. Façam assim, deixe bem presinho, para não ter perigo dessa peça, dessa amarração soltar com o tempo, né? Vou fazer o acabamento aqui, eu vou lá num ponto que tem do lado, vou passar minha cordinha, puxar bastante para ficar bem preso. Aqui, ó, o pingente, muito lindo, né? Eu vou dar aqui uma amarraçãozinha, vários nozinhos, que essa linha é chata, ela costuma soltar o fio encanto, então eu gosto de prender ele bastante. Eu vou fazer o acabamento aqui e já volto. E ficou assim, pessoal, acho que ficou muito fofo, muito lindo, olha. A amarração vem aqui, passa dentro dessa argolinha aqui, para fazer o nozinho. Bom, essa pecinha aqui foi mais um charme que eu quis trazer para a peça. Não necessariamente precisava dela, como eu falei. Vocês podiam também prender ela direto no próprio fio de amarração, mas eu acho que ficou muito legal, ficou diferente, trouxe um charme para a peça. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar tirando todas as dúvidas que eu puder, tá? Para vocês. Sugestão também de trabalhos que vocês querem, pode estar trazendo aqui. Estou totalmente aberta para trazer coisas novas para vocês de acordo com a demanda de vocês. Aos novos inscritos no canal, muito obrigada. Sua inscrição é muito importante aqui para esse canal. A quem não se inscreveu, o que tá esperando? Corre, se inscreva aqui nesse canal. Curtam bastante o vídeo e compartilhe com aquela pessoa que vai amar fazer esse projeto aqui também. Muito obrigada e fiquem com Deus.